A história financeira do mundo é repleta de diferentes formas de dinheiro, independentemente de ser lastreado em ouro ou não. Nesse contexto, é comum que os governos se endividem excessivamente e desvalorizem a moeda. Um exemplo disso é o antigo Império Romano, onde eles cortavam as bordas das moedas para reduzir a quantidade de ouro em cada uma delas. Com o tempo, as pessoas começaram a perder confiança nessas moedas, pois eram misturadas com prata e, posteriormente, com cobre. O resultado era que as moedas acabavam não valendo nada, embora devessem ter o valor correspondente aos denários da época romana. Infelizmente, os governos têm dificuldade em controlar suas finanças. Os seres humanos são inerentemente imperfeitos e continuaremos a ser assim. Por isso, foram estabelecidos os padrões de ouro, como os adotados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No entanto, devido ao excesso de endividamento, mais uma vez nos vemos obrigados a abandonar esses padrões. Os humanos têm uma inclinação natural para a alavancagem, seja ela financeira, social ou de qualquer outro tipo. O sexo e a influência são duas das principais motivações humanas, e é por isso que adotamos um sistema chamado moeda fiduciária. Embora esse sistema já existisse anteriormente, foi amplamente adotado em todo o mundo. A moeda fiduciária não é respaldada por nenhum ativo tangível, mas sim pela promessa do Banco Central de honrar seu valor. Um exemplo disso é o dólar americano, com o qual todos estamos familiarizados. No entanto, é importante notar que todos os países agora adotaram o sistema de moeda fiduciária. Assim como em qualquer coisa na vida, se você está com muita sede e eu te dou uma garrafa de água, a escassez se torna um fator importante. Caso eu tivesse vendido para você, é muito provável que você me pagasse 10 vezes mais por aquela garrafa de água. Se eu lhe desse 1 milhão de garrafas de água, elas não teriam valor algum para você. Portanto, a escassez possui valor, seja na arte, nos carros ou em quase tudo. Os seres humanos valorizam a escassez por qualquer motivo que seja, e, assim, se você imprimir muito dinheiro, estará reduzindo a escassez. Isso significa que há dinheiro em todos os lugares, mas esse dinheiro tem menos valor. Quando ocorre a degradação da moeda, você percebe que o dólar não entrou em colapso, mas sim que ele está em uma posição relativa ao euro nos últimos 5 anos, por exemplo. Então você pensa, bem, agora o meu salário de 50 mil não pode comprar tantas ações da Apple, Amazon, Google, Microsoft desde 2008. Posso comprar apenas uma fração do que podia antes, mesmo com imóveis e ouro. E então você percebe, os ativos ficaram repentinamente caros, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Foi o valor das suas economias ou do seu dinheiro que diminuiu, então você não consegue mais comprar ativos. Mas o que é um ativo? Um ativo é um consumo adiado do futuro. Compro uma casa para vendê-la no futuro, para me aposentar ou qualquer outro motivo. Não compramos porque queremos pendurá-lo na parede, mas sim porque queremos vendê-lo em uma data futura para obter lucro. Isso implica que nossos futuros teus estão agora mais pobres, principalmente é o que isso significa. É isso que a destruição da moeda faz. É interessante como o Bitcoin surgiu em 2008, no meio da crise. Parece que estava perfeitamente preparado para isso. Um homem chamado Satoshi pensou, vamos ver isso. Posso criar um algoritmo que só gera uma quantidade limitada dessa coisa chamada Bitcoin, que nunca pode ser muito variável. Portanto, essa é a escassez que os humanos não podem ter por perto. Nós temos essa propensão natural para conviver com a economia, porque somos economicamente incentivados a fazê-lo. Mas, neste caso, não podemos tê-la, então nos tornamos economicamente incentivados a possuir esse ativo, porque ele é reduzido e não pode ser alterado devido à sua curva de oferta consistente e quantidade limitada. Assim, o Bitcoin se torna uma grande reserva de valor, algo semelhante ao ouro, que possui um valor histórico registrado ao longo de milhares de anos. No entanto, o Bitcoin tem algo a mais, e é uma rede, uma tecnologia que o ouro não é. Portanto, temos casos de uso e benefícios ao construir uma rede assim. De repente, em 2015,
O preço do Bitcoin começa a subir exponencialmente e as pessoas começam a olhar para a tecnologia por trás dele, o blockchain. Eles começam a pensar, e se pudessem colocar contratos nesse blockchain, já que os humanos vivem com base em contratos? Tudo se resume basicamente a contratos em nossos termos. E assim surgiu o Ethereum, uma plataforma em que você pode programar alterações no blockchain e não são os atributos do blockchain em si que podem ser alterados, você não pode remover nada desse registro. No entanto, você pode alterar os pequenos compartimentos de armazenamento e dizer, bem, talvez consumir assim ou assado. Então você pode adotar isso. Essas coisas também são verificáveis, então não podem ser alteradas. Isso criou um teorema que se tornou a plataforma Ethereum. Então, se você pensa no Bitcoin como uma reserva de valor, algo lindo e intocado, pense também no Ethereum como algo igualmente belo, mas com um escopo muito mais amplo, porque é programável. Agora, vamos considerar a adoção rápida da tecnologia em si. A criptografia começou a se desenvolver como um ecossistema e sofreu que isso é a adoção mais rápida de qualquer tecnologia em toda a história humana registrada. A internet levou de 1990 a 2000 para crescer 63% ao ano, o que já era a adoção mais rápida registrada antes dos telefones celulares. Mas o que acontece é que a tecnologia da internet e a tecnologia dos telefones celulares permitem a construção de redes, e uma vez que uma rede esteja estabelecida, é mais rápido construir a próxima rede. Por exemplo, na Índia, eles distribuem dados gratuitos para todos os telefones celulares. Adivinhe qual é o país com o maior uso de dados do mundo? Portanto, o dimensionamento da internet se torna mais rápido. A internet é enorme, como todos sabemos, e continua a crescer a uma taxa de 63% ao ano. No entanto, essa taxa diminui ao longo do tempo à medida que mais e mais pessoas a adotam. Em 1997, ela estava crescendo a 63% ao ano, com 140 milhões de usuários da internet. Em 2021, temos 140 milhões de usuários de criptomoedas e taxa de crescimento é de 113% ao ano, o que é o dobro da velocidade. Isso é onde os humanos lutam em números lineares versus números exponenciais. O crescimento exponencial significa que, ao crescer a uma taxa de 113% ao ano, passaremos de 140 milhões para 1 bilhão de usuários até 2024. Sabendo que algo está sendo adotado nessa velocidade e sendo uma rede financeira no seu núcleo, para que todos possam comprar uma parte de sua riqueza. Essa é uma grande oportunidade. Todos que aproveitarem essa oportunidade provavelmente terão a maior oportunidade da história. É importante compreender o dinheiro, algo que a maioria de nós não costuma fazer. Assim, você começa a entender como estamos nos prejudicando com a impressão de dinheiro pelo Banco Central e uma economia sobrecarregada de dívidas e o que isso significa. Então você começa a pensar, bem, isso é o Bitcoin.